E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje, aqui no canal da Costa Flores TV, daremos algumas dicas de como planejar um apartamento para alugar. Então, roda a vinheta! Antes de tudo, já queria pedir para você deixar o seu like no vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. E também, se você está passando por aqui pela primeira vez, se inscreva aí no canal clicando no botão vermelho. E não se esqueça de acionar o sininho. Se você comprou um apartamento para investimento ou para locação, a gente vai dar algumas dicas para você que você consiga mobiliá-lo e, consequentemente, valorizá-lo hoje num mercado que a gente sabe que está um pouco parado. E qualquer planejamento bem feito é um ponto positivo e você também consegue largar na frente dessa concorrência grande. Por isso que é muito importante você pensar o seguinte: você tem que fazer tudo bem planejado, porém fazer o simples e o básico. Não adianta também você investir muito num apartamento que é para locação, porque todo o dinheiro investido nem sempre vai ser recuperado. Por isso que eu falo, é muito importante você planejar bem, porém fazer o feijão com arroz bem certinho, planejar o simples e o básico. Por isso que a primeira dica que eu dou é sobre o gesso. Eu, em particular, aconselho a evitar de rebaixar gesso ou de fazer muito trabalho com gesso num apartamento que é para locação. Porque dessa forma você vai ter um gasto desnecessário que, na verdade, não vai te dar um retorno ali na frente. Por isso, eu deixaria o pé direito mais alto e não mexeria. A segunda dica já está super ligado com essa primeira dica, que seria a questão da iluminação. O que eu acabo aconselhando quando o cliente ele não rebaixa gesso, ele tem apenas um ponto elétrico ali no teto para fazer toda a iluminação do ambiente. Usar muito os trilhos com os holofotes de iluminação. Dessa forma você consegue ampliar mais a sua área para você conseguir iluminar, e os holofotes te dão pontos de focos de iluminação. Isso é muito importante. Por isso que essa segunda dica de iluminação seria de você usar muito essa forma. A terceira dica que eu dou é sobre os móveis, que é onde você tem que pensar com muito carinho. Não adianta você pegar e fazer os móveis na opção mais barata, porque a gente sabe que o inquilino muitas vezes não cuida do imóvel da mesma forma que nós cuidamos. Por isso que é importante você pensar em um móvel com muita qualidade, um móvel que não vai te dar problema ali na frente quando o inquilino estiver usando. Por isso que o móvel eu sempre aconselho a pensar as coisas com amortecimento. Quando você tem uma dobradiça com amortecimento e uma corrediça com amortecimento, isso te permite manter a vida útil do móvel sempre longa, diferente que se não tivesse, porque a gente sabe que bateção de porta e gaveta diminui a vida útil da ferragem e, consequentemente, do móvel. Por isso que eu sempre dou essa dica de tentar usar o amortecimento. Talvez o cliente ele pergunte: ah, Fernando, mas eu vou ter que investir mais dinheiro. Sim, talvez agora você invista um pouquinho mais. Só que a longo prazo, o amortecimento não vai te dar dor de cabeça como uma porta sem amortecimento daria. Então fica uma dica bem interessante. Ainda para os móveis, eu sempre aconselho o cliente a usar acabamentos neutros, claros. Por quê? Porque o inquilino que entrar ali, ele vai poder usar e abusar da forma que ele quiser, sem comprometer o móvel. Se você sempre trabalhar com um móvel mais clarinho, num branco, num begezinho claro, o que o inquilino colocar ali de cor de sofá, ou até mesmo de decoração, de quadro na parede, enfim, ele sempre vai combinar com o móvel num acabamento mais neutro. Por isso que eu dou esse conselho também aos meus clientes. A quarta dica que eu dou são sobre os eletros, que é muito importante. Se você já for planejar, por exemplo, todo o seu apartamento e deixar só para o inquilino entrar, é importante você pensar em eletros soltos, onde o inquilino ele possa levar um fogão de piso e caiba ali no seu local. Se caso o inquilino preferir fazer eletros embutidos, como por exemplo um forno de embutir ou um cooktop, que necessita de um trabalho de móveis planejados ou de marmoraria, você consegue estar fazendo posteriormente. Diferente se fosse ao contrário. Se você planejar tudo de embutir e o inquilino chegar lá com móvel de chão, aí complica a situação. Por isso que eu também dou essa dica do eletrodoméstico, você sempre pensar em coisas soltas. Se você já for oferecer o apartamento com os eletros, também mantenham essa dica de deixar tudo solto.
Porque se acabar acontecendo de quebrar o eletro, de danificar e você precisar trocar, é muito mais fácil você trocar algo que é solto. Então vale essa dica. A quinta dica que eu dou são para aqueles apartamentos um pouco maiores, apartamentos para locação de 3 dormitórios mais ou menos. Que é o quê? Não adianta também você planejar todos os ambientes como se fosse para você. Você tem que pensar que o inquilino, ele também vai ter necessidades diferentes que a sua. Então, essa dica é o quê? Sempre deixar um cômodo livre se for possível. Porque aí o inquilino ele vai ter mais flexibilidade para trabalhar naquele cômodo. Não adianta você colocar roupeiro e cama em todos os cômodos, sendo que ele precisaria de um escritório, entendeu? Então por isso que eu sempre deixo essa dica de trabalhar e deixar um cômodo livre ali para que o inquilino tenha essa flexibilidade. É muito interessante. Agora, se for um apartamento de 1 ou 2 dormitórios para locação, aí realmente essa dica não vale muito porque o ideal é estar mobiliando tudo. A sexta dica que eu dou é de trabalhar com as pedras mais comuns. Por exemplo, o preto São Gabriel, o verde Ubatuba, o mármore travertino, são pedra muito comum que a gente sempre vai encontrar. Por que eu digo isso? Numa cozinha, por exemplo, se acabar acontecendo do inquilino quebrar a pedra ou precisar fazer um complemento posteriormente, você ter uma pedra mais comum é muito mais fácil. E principalmente se você puder trabalhar com pedras mais escuras, porque se precisar fazer uma troca de pedra ou complemento, quando você tem uma pedra escura, a diferença de coloração se vê menos. Por isso que eu deixo essa dica para vocês, de trabalhar mais com essas pedras comuns, para se tiver algum problema, fica fácil a troca e a substituição. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí no vídeo e compartilhe ele com todos os seus amigos. E também se inscreva aí no canal clicando no botão vermelho. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixe aí nos comentários para nós que vai ser muito bem-vindo. E também nos sigam em todas as nossas redes sociais. O link vai estar lá na descrição. Ou também me siga lá no meu Instagram particular, @FernandoCostaFlores. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Partiu. Tô meio nervosinho. E deixar só pro quinta e última. Não, essa tá aqui.